Muito boa tarde a todos que estão aqui no plenário. Estamos aqui reunidos para a quarta reunião desta CPI, dos funcionários fantasmas, CPI 1/2022 dos funcionários fantasmas. A presente reunião está sendo gravada na íntegra e será franqueada aos presentes e demais interessados o acesso ao material produzido. Conforme pauta da reunião, é necessário, primeiramente, procedermos com a leitura e aprovação da terceira ata da reunião realizada no dia 14/6. Para isso, eu peço para o relator dessa CPI, o vereador Celso Kozak, que faça a leitura da mesma. Boa tarde a todos. Comissão Parlamentar de Inquérito número 01 de 2022, CPI dos Funcionários Fantasma, ata 03 de 2022. Ata da reunião da CPI dos funcionários fantasmas que investigará pagamentos supostamente indevidos de horas extras, de horas de trabalho de cooperados designados para a Secretaria Municipal de Cidades. Realizada no dia 14 de junho de 2022, terça-feira, às 9h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso, localizada na Avenida Porto Alegre, número 2615, bairro Centro. No 14 dia do mês de junho de 2022, às 9h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorriso, reuniram-se os vereadores Celso Kozak, PSDB, Marlon Zanella, MDB, a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, Elis Karen Ceruti, e os assessores parlamentares Bruna Maciel Diniz, Henrique Krizanowski e Renata Ferreira Damasceno. E presente o senhor vereador Maurício Gomes. O senhor presidente declarou aberta a reunião da CPI e as discussões acerca da formação de perguntas estipuladas que serão dirigidas ao secretário de Administração Estevão Ungro Calvo Filho e o secretário adjunto de Administração Bruno Eduardo Pessinelli Delgado, na oitava designada para dia 15 de junho de 2002, às 14h30. Foi colocada em discussão a ata de número 02/2022 da reunião anterior, realizada no 9º dia de junho de 2022, e ainda a demonstração dos trabalhos até então realizados. Foi também debatido o roteiro preliminar necessário para as oitivas das testemunhas na reunião designada para o dia 15 de junho de 2002, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal. Aprovada por unanimidade, ficou decidido e aprovado por unanimidade dos presentes o pedido de requerimento de prorrogação de prazo por 10 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, dos funcionários fantasma. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião de comissões parlamentar de inquérito. Foi lavrada a ata e presente a ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes à reunião. Presidente Marlon Zanella, relator Celso Kozak, procuradora jurídica Elis Karen Ceruti. Obrigado, vereador Celso. Caso alguém que estava presente na reunião tenha alguma objeção quanto a essa ata, se manifeste agora. Não tendo objeção, então a mesa está aprovada, pode realizar a assinatura da mesma e encaminhar para a secretaria, vereador Celso Kozak. Passaremos agora à oitiva das testemunhas. Para tanto, faz-se necessário um breve relato do escopo dessa CPI. A CPI foi instaurada em decorrência de requerimento assinado por todos os vereadores desta Casa de Leis, dia 31 de maio de 2022, lido em plenário na 18ª sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. Atos da presidência desta Casa de Leis, nomeou membros para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI nos termos do artigo 30 do Regimento Interno, Resolução 4 de 1999, com vistas a investigar pagamentos supostamente indevidos de horas de trabalho de cooperados, entre as datas de 1 de janeiro de 2019 a 26 de 5 de 2022, em que aparentemente não desempenharam funções e que estariam designados para atuarem na Secretaria Municipal de Cidades. Em primeira reunião, a comissão deliberou sobre a função de cada vereador que compõe a comissão,
Sendo assim, estabelecidos: presidente, vereador Marlon Zanella; relator, vereador Celso Kozak; membro, vereador Zé da Pantanal; e membros suplentes, vereadora Cássia Ambrosini e vereador Iago Mella. E assessores parlamentares: Bruna Maciel Diniz, Henrique Krzyzanowski e Renata Ferreira Damasceno como secretários da comissão. Foi deliberado também que, em reunião da CPI, que um dos eixos da investigação é a identificação da origem das irregularidades apontadas. Tem-se que, por ofício 268/2022, GP Secretaria da Câmara de Sorriso, o presidente Leandro Carlos Damiani requisitou ao excelentíssimo prefeito Ari Genésio Lafim informações referentes à contratação de cooperados pelo município entre as datas de 1/1/2019 a 26/5/2022, solicitando especificações, entre outras, de informações da relação nominal e mensal, separada por secretaria, de todos os cooperados, com o local de lotação, função e período. Em resposta, a Prefeitura de Sorriso, por meio do ofício Sengov 31/2022, de lavra do senhor Hilton Polizello, secretário municipal de governo, encaminhou a esta Casa de Leis documentos que teriam sido enviados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O ofício Sengov 31/2022 trouxe à Casa de Leis cópia do ofício GAPRE 131/2022, endereçado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Neste documento, há expressa menção de fatos que devem ser apurados pela completa elucidação. Destaca-se nesse documento menção de que a Secretaria Municipal de Administração em análise para o levantamento de um quantitativo de vagas para um novo processo de contratação de mão de obra terceirizada, realizado pelo secretário de Administração Estevão Ungurcalvo Filho e o secretário adjunto de Administração Bruno Eduardo Pitinelli Delgado, averigou a existência de 6 cooperados que aparentemente não desempenhavam funções na Secretaria Municipal de Cidades, onde foi analisado junto às demais secretarias e também obtivemos a resposta negativa. Sendo assim, com o objetivo de entender desde a origem a situação, ora investigada, é que solicita aos secretários municipais Estevão Ungurcalvo e Bruno Eduardo Pitinelli Delgado esclarecimentos nesta reunião na condição de testemunhas. Para tanto, passa seus questionamentos inicialmente a oitiva do senhor Estevão Ungurcalvo e, para tanto, sem prejuízo de oposição e de acesso aos materiais gravados da reunião, pedimos por gentileza que o secretário adjunto, senhor Bruno Eduardo Pitinelli Delgado, que nos dê licença para a oitiva do senhor secretário Estevão. Senhor Bruno, então o senhor pode aguardar na sala, na frente lá, enquanto nós realizamos então a oitiva do secretário Estevão. Secretário Estevão, eu peço que o senhor venha até a frente. Pode se assentar. Solicito que então a porta seja fechada da frente ali do plenário. Inicialmente, lembramos ao senhor secretário de Administração Estevão, aqui presente, que o senhor está sendo ouvido na condição de testemunha e que a completa elucidação dos fatos nos auxiliará na compreensão do caso ora investigado. Em decorrência do acordo de procedimentos deliberado em reunião dessa comissão, informamos também que as perguntas serão formuladas e dirigidas ao senhor secretário através inicialmente desse presidente, sendo que após a resposta das perguntas, lhe será facultado o tempo de 20 minutos para o uso da palavra livre. Prosseguindo para a abertura do prazo para os demais membros da comissão e vereadores. Então, boa tarde, secretário Estevão. Já vamos ser bastante objetivos quanto às informações, quanto às perguntas. Lembrando mais uma vez que essa reunião está sendo gravada na íntegra e será será disponibilizada para quem requerer e for deferido por essa CPI. Senhor secretário, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Poderia nos esclarecer como são feitos os levantamentos e o planejamento para a contratação da mão de obra terceirizada para atender a demanda das secretarias municipais que integram a Prefeitura de Sorriso? Nós temos já há vários anos um quantitativo de pessoal trabalhando através de mão de obra terceirizada
Em razão disso, a gente pega a média dos últimos 2 anos, por exemplo, ou do último ano, e em cima disso a gente faz um quantitativo, aumentando, dependendo do que se planeja para o próximo ano, a gente planeja entre 10% a 20% o número de horas contratadas. Ok. Como funciona esse processo de contratação de mão de obra terceirizada no âmbito da prefeitura? Ou seja, como é o fluxograma da contratação? Poderia, assim, nos esclarecer como funciona o passo a passo, desde da necessidade real do serviço até o encaminhamento para o pagamento das notas fiscais dos serviços prestados. Eu digo não da contratação, lá da licitação, mas, por exemplo, existe a necessidade do serviço lá na secretaria, como que essa necessidade de o serviço ser disponibilizado chega até a Secretaria de Administração e como que é o passo a passo que ocorre até que sejam encaminhadas as notas fiscais para pagamento do serviço prestado. Marlon, eu vou tentar responder uma outra, depois, se eu esquecer de alguma, você volta, que eu vi que são várias perguntas. A primeira dela funciona da seguinte forma: cada secretaria tem a sua demanda e seu quantitativo. É dividido por secretaria. Então, cada secretário que tem a necessidade de contratação da mão de obra, ele solicita, depois da licitação feita e os contratos feitos, ele solicita para a cooperativa, o próprio secretário da pasta, e aí é disponibilizado lá uma pessoa, através da cooperativa, para atender a demanda dele. Ela não vem, os secretários não pedem para o secretário de administração para eu solicitar a contratação. Cada secretaria tem o quantitativo, tem um contrato que tem um quantitativo para cada secretário e cada secretário contrata a sua demanda. Sobre a padronização da forma de controle desses cooperados, existe? É igual para todas as secretarias ou cada uma cria seu método de controle? Existe uma normativa específica que nós temos com relação à fiscalização dos contratos e existe um padrão, inclusive todos recebem treinamentos para executar esse padrão. E depois que a mão de obra foi prestada, que o serviço foi prestado, como que funciona a questão de conferência do serviço realizado e, enfim, emissão de nota e destinação para pagamento? Cada secretário tem um fiscal, esse fiscal é que vai a campo e anota, averigua se essas pessoas trabalharam o mês e o quanto trabalharam. Tanto a cooperativa tem um fiscal como a prefeitura tem um fiscal para fazer um encontro disso aí e conferir se realmente o serviço foi prestado. Aí depois, qual que é a outra pergunta que você fez? Como que então, depois finalizado, é feita a conferência e como que isso é encaminhado para emissão de nota? Além do fiscal que faz isso aí, cada setor tem o seu coordenador, que também tem obrigação de averiguar isso, e nós temos a figura do gestor de contrato também, que audita tudo isso, né, que analisa tudo isso. Aí qual que é a segunda pergunta? Desculpa. Seria até então a emissão da nota fiscal para pagamento do serviço. Passa pelo fiscal, o fiscal confere junto, a cooperativa apresenta os dados dela, as anotações dela, o fiscal confere, e aí ele conferindo, ele assina um documento com toda a listagem do nome dessas pessoas, o quantitativo de horas que essas pessoas trabalharam, e aí vai para o secretário assinar junto com ele, aí ele assina o relatório fiscal, que é feito pelo fiscal, já vem pronto para ele, e além do relatório, aí ele assina a nota para a questão da ordenação da despesa, né? Aí o fiscal assina a nota junto com o secretário também. Sim. Senhor secretário, gostaria que o senhor esclarecesse e relatasse quando e de que forma tomou conhecimento da existência de 6 cooperados que aparentemente não desempenhavam funções na Secretaria Municipal de Cidades. O secretário Bruno, eu não serei muito preciso em datas, mas assim, aproximadamente a partir do dia 16 de maio, o subsecretário Bruno, nós começamos a fazer um trabalho, eu pedi para ele me ajudar a fazer um trabalho para a gente migrar o contrato de terceirização que nós temos hoje através de cooperativa da parte dos administrativos, migrar
uma nova licitação que nós fizemos, que é a contratação através por meio de CLT. E aí o secretário Bruno começou a fazer esse trabalho no mês de maio. Aí, pelo dia 16 de maio, ele encontrou uma divergência com relação a 6 colaboradores, né, 6 cooperados, na pasta da Secretaria de Cidade. Por volta de quarta-feira, ele me avisou sobre os fatos. Falou: Estevam, eu não estou achando esses 6 aqui, o que eu faço? Falei: vai atrás, busca informações, porque depois, se faltar esses 6 colaboradores, a gente vai dar problema, né? Vai faltar mão de obra, enfim, vai buscar. Aí ele foi em busca disso, entrou em contato com algumas pessoas e conversou com o secretário, conversou com o fiscal de contrato da Secretaria de Cidades, e aí conversou na Secretaria de Obras, né? Na pessoa do subsecretário lá, Jesué, e também com o secretário Milton. E ali ele encontrou uma divergência, realmente ficou confirmado que essas pessoas não estavam trabalhando lá, porque a princípio o que vinha se dizendo é que esses colaboradores estavam lotados na Secretaria de Cidade, mas que faziam um serviço lá na Secretaria de Obras. E aí foi esse imbróglio, até que na sexta-feira a gente tinha todos os documentos já, o Bruno levantou a maioria dos documentos, né, para a gente descobrir o que estava acontecendo. Ele perguntou para mim: o que eu faço? Falei: vai em busca, investiga, se tiver alguma coisa errada, vamos apurar. Aí na sexta-feira ele já levantou alguns documentos e na própria sexta-feira a gente tinha a certeza de que havia, sim, esses 6 colaboradores não estavam trabalhando. E aí ainda nessa sexta-feira, a gente teve um primeiro contato com o Claudinei e a gente percebeu que talvez haveria mais pessoas envolvidas. Falei: Bruno, os documentos ainda estavam todos embaralhados, que vieram documentos da cooperativa para nós. Falei: Bruno, hoje é sexta-feira. Falei: você organiza todos esses documentos para a gente poder protocolar com o prefeito, para a gente saber quanto que é o suposto desvio de dinheiro público que a gente está encontrando aí, e também para a gente ver se segunda-feira a gente tem que tomar alguma outra providência para tentar descobrir quem mais está envolvido no caso. Aí beleza, segunda-feira logo de manhã a gente já oficializou o prefeito, aí já sabendo os valores, quantia aproximadamente acima de R$500 mil, em torno de R$600 mil é o que a gente apurou nesse levantamento preliminar. E na própria segunda-feira protocolamos com o prefeito, informamos o prefeito da situação. E aí também no final de semana eu tive uma ideia, passei para o Bruno, falei assim: Bruno, vamos chamar o secretário aqui de cidades e vamos chamar o Claudinei e vamos dar outra prensa para a gente poder averiguar o que de fato aconteceu e se tem mais pessoas envolvidas, se são só esses colaboradores, se existem outros, né? Vamos chamar. Aí a gente conseguiu chamar, o Edenilson foi lá também, né? E aí a gente passou as informações para o Edenilson. E aí eu coloquei na minha sala o Edenilson, o servidor Claudinei e o Bruno Delgado. E aí a gente começou com toda a história e com toda a documentação. E aí naquele instante o Claudinei, ele já havia confessado anteriormente, mas daí ele confessou na frente do Edenilson lá, pediu perdão para o Edenilson, para mim, para todo mundo, disse que ele traiu a gestão, pediu perdão, disse que o Edenilson não tinha culpa nenhuma nisso. O Edenilson se exaltou até, né, porque ele se sentiu mal, porque isso é uma coisa que atrapalha a vida do Edenilson, né? E naquele instante aí a gente teve certeza que realmente o servidor inocentou o Edenilson, que realmente o Edenilson não sabia de nada do que estava acontecendo na secretaria. E aí, diante desses fatos, a gente já também, aí, desse cenário todo, falamos nesse tempo ali, a gente também já conversando com o prefeito, já tínhamos a ideia de buscar o Ministério Público, levar a informação do crime, o que não ocorreu no mesmo dia ou no dia seguinte, porque a promotora só nos recebeu, acho que um dia depois. Aí nós também entregamos toda a documentação já para o Ministério Público também, e dado os seus devidos encaminhamentos,
providenciamos os afastamentos do funcionário, enfim, dali aí começamos a fazer todos os procedimentos administrativos, abertura de PAD, de sindicância, apuração do dano ao erário público e comunicação ao Ministério Público dos fatos. Ok. Além desse fato narrado, esses 6 servidores, foi detectado, até o presente momento, o envolvimento de outras secretarias, ou alguma outra situação em outra secretaria, ou está sendo investigada outra secretaria relativa a fatos parecidos? Ou não? Olha, até agora a gente está fazendo uma varredura em todas as secretarias, estamos providenciando tudo isso, mas até o momento não me chega nenhuma informação de que há qualquer outro indício semelhante em outra secretaria. Mas ainda é prematuro afirmar alguma coisa, porque eu preciso aguardar toda a investigação. A gente foi aberta uma comissão, essa comissão vai investigar todas as secretarias para a gente ver se há ou não algum outro fato semelhante. Alguma medida está sendo adotada para aprimorar o controle da execução da contratação de mão de obra terceirizada no âmbito da Prefeitura? E se sim, quais? Olha, com certeza, a partir desses fatos agora, nós tentaremos melhorar o processo e criar mais obstáculos no processo. Primeiro nós vamos esperar terminar a investigação para a gente começar a propor as medidas cabíveis. Já estamos iniciando uma nova fórmula de contratação, uma nova licitação de contratação, que é para a gente poder também estabelecer no edital de licitação as novas regras que a gente quer estabelecer para que tenha um controle melhor sobre todos esses fatos. Sobre a realização do pregão, ele vai ser virtual, eletrônico ou vai ser presencial? Olha, nós já estamos fazendo pregão virtual. Esse pregão, ele poderia ser feito presencial ainda, porque ainda se aplica, pode-se utilizar a lei anterior, mas não decidi nada sobre isso ainda. Na prática, nós já estamos utilizando o pregão virtual. Tá, okay. Então, conforme acordo previamente realizado, o senhor agora terá 20 minutos para palavra livre, o senhor falar o que o senhor deseja, e depois disso, então, passaremos a palavra ao relator, que terá também um tempo para falar, e depois os demais membros da comissão, inclusive tem o vereador Iago, que tem algumas perguntas também que ele fará no tempo dele. Então, a palavra está livre para o senhor pelo tempo de até 20 minutos. Marlon, somente agradecer aqui o trabalho de vocês, dizer que nós estamos tomando todas as providências necessárias para que o caso seja esclarecido e apurado. Todos os atos administrativos estão abertos e estão em andamento. Estamos colaborando com o Ministério Público naquilo que ele nos solicita e estamos à disposição. Tá, ok. Muito obrigado, secretário Estevão. Passo a palavra ao relator, pelo período de até 30 minutos. Boa tarde novamente, secretário Estevão. Boa tarde. Estevão, diante dos fatos, né, aí há algumas contestação, tanto da população, e nós levantarmos os fatos também explicarmos por que a opção de contratação por empresa terceirizada ao invés de concurso público no município? Olha, geralmente esse tipo de o contrato de terceirização já vem sendo utilizado há vários anos pelo município de Sorriso, acho que é mais de 15 anos aproximadamente, e é natural, já é comum não se fazer concurso público para algumas atividades específicas, né? Como, por exemplo, gari, zelador, pedreiros. Então, assim, é uma praxe já de mercado não realizar concurso para essas áreas. Os concursos públicos hoje geralmente são realizados para as áreas mais específicas, né? Então, é em razão desses fatos que o município de Sorriso já há anos vem realizando, ao invés de concurso, contratando mão de obra terceirizada. Ela é uma forma mais ágil de você poder contratar, isso também favorece a possibilidade de contratação. Há impacto na porcentagem
a contratação terceirizada na lei de responsabilidade fiscal no impacto, na porcentagem para o índice de contratação de pessoal do município? Não, essa é uma das vantagens de você contratar a mão de obra terceirizada. No caso de cooperativa no município de Sorriso, o que você gasta com a contratação de mão de obra terceirizada não é computado no índice da folha de pagamento. Estou satisfeito com presidente. Obrigado, relator. Eu abro a palavra agora aos demais membros da comissão. Vereador Zé da Pantanal. Boa tarde, secretário. Boa Estevão, tarde. Boa tarde a todos. Secretário, minha pergunta ao senhor, não teria a obrigação do secretário saber quem são seus comandados, principalmente se está alocado em outras secretarias, na sua opinião? Quando você assume uma secretaria que você vê e sabe, né, certamente que tem esses funcionários, saber da existência, se realmente tem, ou ter uma relação dos seus comandados, para que não haja o que aconteceu? Eu aceito. Vereador, eu entendo o seguinte, nós temos um procedimento, existe um fluxo de processo, existe uma normativa e essa normativa deve ser seguida. A obrigação legal de fiscalizar a prestação do serviço é do fiscal de contrato. O secretário, principalmente de uma pasta maior, uma pasta da educação, da saúde, de obras, dificilmente ele consegue estar em todo local. Então, assim, é humanamente impossível o secretário ir nos postos de trabalho e verificar, por exemplo, todo dia ou toda semana, se essas pessoas estão lá. Então, já existe o dever legal do fiscal fazer isso justamente para que ocorra uma fiscalização. O que de fato ocorreu no caso que estou aqui como testemunha é justamente isso. A pessoa que foi confiada a essa obrigação, ela não cumpriu o seu papel. Porque a responsabilidade, secretário, quando foi alocado, a responsabilidade seria do secretário. Então, assim, seria um questionamento para que não aconteça novamente. Porque a partir de que você tem os seus comandados próximos, né, aí você tem os seus de confiança, né, também facilita um pouco mais. Nessa questão de alocados, né, você não sabe se eles realmente estão lá e você está assinando por eles, né? Então eu acho assim que seria um pouco mais prudente, né, quando é alocado, porque quando é uma secretaria é igual no caso da Câmara. Se nós temos aí uma pessoa alocada, nós temos que estar sabendo se realmente ele está trabalhando para não acontecer o que aconteceu. Então, essa é uma das, acho que, preocupação que teria o próprio secretário, né? O senhor está me perguntando? Sim. O que chega para mim, aí as investigações do PAD vai apontar, é que existia essa prestação de serviço, existia esses colaboradores que faziam esse serviço da Secretaria da Cidade junto a Secretaria de Obras, dando suporte a um departamento específico lá, que é a questão do asfalto. Então, eles tinham uma equipe lá. É o que chegou para mim, não foi o que eu vi e presenciei. Porque eu estou aqui na qualidade de testemunha, eu não posso afirmar aquilo que eu não vi. Tá? Então, o que chega a informação, e aí eu preciso aguardar o PAD ser apurado, se realmente foi isso que aconteceu ou não. Muito obrigado, secretário. Satisfeito, presidente. Obrigado, vereador Zé. Agora a gente abre para os demais membros da comissão. Vereador Iago, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário Estevão. Boa tarde. Eu havia feito algumas perguntas, mas diante do exposto já para testemunha, eu já estou satisfeito, já foi superado as minhas dúvidas, ok? Vereadora Jane, teria alguma... Boa tarde, presidente, demais componentes da CPI. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, de que forma que são selecionadas as pessoas que são contratadas por essa cooperativa? São por indicação,
teste seletivo, como elas são contratadas pela cooperativa? Senhor presidente, é essa pergunta. Eu tenho 3 perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é: de que forma que elas são cadastradas? Se é por indicação, como elas foram fazer parte? É um site, como que é? De quem é a cooperativa envolvida nos funcionários fantasma? E se tem alguma auditoria de outros anos que é feita. Então, por exemplo, assim, se existe alguma auditoria que foi feita para ver os trabalhos, se estão bem feitos, né, os contratos, essas coisas. E quem é o responsável pela fiscalização dos processos de contratações? Não do fiscal da secretaria, dos processos. Então, são 4 perguntas. Tá, por favor, repete a primeira. Então, tá. Vamos uma por uma. Então, tá. De que forma as pessoas vão parar na cooperativa? Como elas são? Por exemplo, assim, eu quero arrumar um emprego, eu quero entrar para a cooperativa. Qual é o caminho? Assim, vereadora, nós contratamos o serviço. Então, toda vez que a gente precisa de algum trabalho, por exemplo, se fosse na minha secretaria, eu aciono a cooperativa e ela disponibiliza a pessoa. A gente solicita uma pessoa informando, basicamente, o que ela vai fazer. Então, a cooperativa nos fornece a pessoa. Eu entro em contato, eu peço a prestação de serviço, falo, olha, eu preciso de uma pessoa para trabalhar aqui 8 horas por dia, vai cuidar da parte administrativa. E aí a cooperativa nos envia. Então, a cooperativa que tem esse servidor. Isso. Tá. Então, diante dessa pergunta, é uma solicitação que devemos chamar o proprietário da cooperativa para ver como que essa cooperativa recruta os servidores. Isso, né? A empresa a empresa deve ter a fórmula dela lá. Qual é o proprietário da cooperativa? É o se vocês têm a cooperativa o processo. A cooperativa desse caso é a Coopervale. O seu presidente, acredito que seja o Roberto. Eu não me recordo agora de cabeça se é ele ainda o presidente, que às vezes troca o presidente. Então tá. E sobre as auditorias dos contratos, para ver se está tudo nos conforme, tem alguma auditoria? Olha, nós sofremos auditorias do Tribunal de Contas, da Controladoria. Eu não me recordo neste momento aqui de nenhuma auditoria específica sobre cooperativa. Quantos anos o senhor está de secretário no município? 6 anos. E o senhor não recorda de nenhuma auditoria sobre serviços prestados por uma empresa que ganhou um processo de contratação? Não, mas, vereadora, só me explica para eu poder te responder. Auditoria de quê? Porque, assim, nós tivemos ao longo desses anos alguns processos do Tribunal de Contas, mas auditoria eu não me recordo nesse instante de nenhuma. A prefeitura tem controlador? Sim. E o controlador, ele quando tem coisas que para verificar que tem algo errado, a gente sempre faz auditoria. Sim. Por amostragem, a prefeitura nunca fez. Não, é o que eu estou dizendo. Não me recordo nesse instante de nenhuma auditoria feita pela Controladoria do município de Sorriso sobre cooperativas. Esse contrato com essa cooperativa, ela está no município há quantos anos, a Coopervale? Salvo engano, é de 2019 o contrato. Seriam essas as minhas colocações. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, vereadora Jane. Então, o vereador Rodrigo Machado teria algum questionamento, alguma observação? Desta forma, então, encerramos, né? Agradecemos a presença do secretário e o convido para caso queira acompanhar o depoimento da testemunha seguinte, pedindo ainda que não tenha, caso não tenha feito, que assine a lista de presença desta reunião. Tá? Muito obrigado. Peço agora que seja chamado o subsecretário Bruno Delgado. Eu acho melhor me retirar para não... Tá ok, fica à vontade. Só não esqueça de assinar a lista de presença.
Subsecretário Bruno, por favor, pode chegar aqui na frente. Boa tarde, senhor Bruno. Inicialmente, lembramos ao senhor, secretário adjunto de administração, Bruno Eduardo Pitiner Delgado, aqui presente, que o senhor está sendo ouvido na condição de testemunha e que a completa elucidação dos fatos nos auxiliará na compreensão do caso a ser investigado. Em decorrência de acordo de procedimentos, deliberando em reunião desta comissão, informamos também que as perguntas serão formuladas e dirigidas ao senhor secretário, através inicialmente desse presidente, sendo que após a resposta das perguntas lhe será facultado o tempo de 20 minutos para o uso da palavra livre, prosseguindo para a abertura dos prazos para os demais membros da comissão e vereadores. Então, boa tarde, subsecretário Bruno. Boa tarde, senhor presidente Marlon, ao nosso relator Celso Kozak e ao membro José Carlos da Pantanal. Também deixar uma boa tarde a todos os nobredis que se encontram na casa também e a todos que se encontram neste recinto. Ok, lembrando mais uma vez que esta reunião está sendo gravada na íntegra e depois, caso alguém solicite, né, será analisada a disponibilização por essa presidência, por essa comissão. Já vamos às perguntas. O senhor poderia nos esclarecer como são feitos os levantamentos e o planejamento para a contratação da mão de obra terceirizada para atender a demanda das secretarias municipais que integram a Prefeitura de Sorriso? Seria mais a questão do planejamento. Como que funciona isso? Senhor presidente, de acordo com cada secretaria, cada secretário faz esse levantamento desta demanda e de acordo com a necessidade na ponta da pasta. Então, ele elabora lá um quantitativo de quantas pessoas, de qual é a sua necessidade e, normalmente, para fazer um processo novo, é repassado à administração. É observado o crescimento da demanda? Tendo em vista o crescimento que nós temos do nosso município, que hoje estima-se aí de 18% a 20% ano. Tá, ok. Sobre a questão da necessidade da utilização da mão de obra no âmbito da Prefeitura, ou seja, como que é o fluxograma desde a necessidade real do serviço até que ela seja disponibilizada e seguindo depois, então, para o processo de conferência, enfim, até a emissão da nota fiscal. Gostaria que o senhor nos explicasse passo a passo. Na verdade, senhor presidente, é feito a solicitação do trabalho, da mão de obra, da hora do serviço e da função que a cooperativa automaticamente ganhou na licitação, junto à cooperativa, no qual a cooperativa aí vai e manda o cooperado para desempenhar a sua função. Aí o cooperado chega na secretaria para desempenhar a sua função, tem o fiscal do contrato, que é a pessoa responsável por acompanhar essa prestação de serviço, e no findar do mês, elaborar o relatório de pagamento, para daí a prefeitura junta todos os filtros, realizar o pagamento à cooperativa e a cooperativa assim realizar aos cooperados. Gostaria que o senhor esclarecesse, relatasse quando e de que forma tomou conhecimento da existência de 6 cooperados que aparentemente não desempenhavam funções na Secretaria Municipal de Cidades, mas que eram remunerados para esse fim. Senhor presidente, a pedido do secretário de administração, nós começamos um trabalho junto às secretarias para apurar um quantitativo para o novo processo de terceirização de mão de obra administrativa. Mais precisamente, senhor presidente, ali pelo dia 16 de maio, numa segunda-feira, eu indaguei o então secretário de cidade para que ele conseguisse me passar o levantamento desse quantitativo daquela referida secretaria. Na onde o mesmo me passou, e eu estava em mãos também a planilha da Secretaria de Cidades. E eu indaguei, falei, senhor secretário, tem alguns nomes que o senhor não me passou aqui, mas que eu observo que consta na planilha. Aí o mesmo já
me comunicou que se tratava de alguns servidores, mais precisamente 6 servidores, que estavam, sim, na planilha da Secretaria de Cidades para o pagamento, mas que eles executavam os trabalhos junto à Secretaria de Obras, junto a um departamento de fiscalização de obras, de asfalto, drenagem, infraestrutura, junto a um servidor na Secretaria de Obras. Mas que com esse novo processo da terceirização de mão de obra administrativa, a Secretaria de Cidade deixaria, então, de pagar essas pessoas, e o mesmo solicitou que eu buscasse informação junto ao secretário da Secretaria de Obras, para que a gente pudesse entender e ver qual a forma que seria feita a questão desses 6 cooperados. Prontamente eu entrei em contato com o secretário adjunto de Obras e Serviços Públicos, na onde eu passei para ele a relação dos 6 cooperados em questão e solicitei que o mesmo fizesse a análise e aonde desempenhava essas funções, tendo em vista que nós estávamos fazendo esse levantamento para esse quantitativo, para que a gente buscasse fazer um quantitativo mais correto possível. O mesmo se prontificou e falou que me daria um retorno. 2 dias, isso foi na segunda-feira, na quarta-feira de manhã, o secretário de Obras e Serviços Públicos, já acompanhado do secretário adjunto de Obras e Serviços Públicos, estiveram na minha sala, e os dois me questionaram a questão de que aqueles cooperados não desempenhavam funções na Secretaria de Obras. Aquilo nos causou alguma estranheza. Prontamente solicitei as 3 últimas planilhas dos 3 últimos meses da Secretaria de Cidades. Averiguamos que constava esses 6 servidores nas planilhas e automaticamente o secretário de Obras solicitou a mim e ao secretário adjunto que buscássemos verificar essa situação, tendo em vista que se tratava da pasta do qual o secretário estava à frente. Prontamente eu levei essa situação ao secretário de administração, que até então era um questionamento que nós tínhamos. O secretário de administração solicitou que nós fizéssemos a verificação minuciosa desse fato e que buscasse elucidação desse problema o mais rápido possível. Eu e o secretário adjunto de Obras fizemos contato via telefone com o gerente da cooperativa, da Coopervale, Cooperativa de Trabalhadores Vale Tares Pires, onde nós solicitamos a ficha cadastral desses 6 cooperados e, consequentemente, nós solicitamos o comprovante de depósito do último mês referente de trabalho dos cooperados. Aguardamos um período e o mesmo nos disponibilizou esses documentos. Foi quando eu e o secretário adjunto de Obras, em análise aos documentos que haviam sido nos encaminhados, no primeiro cooperado que nós analisamos, era um cooperado homem, que estava na ficha cadastral, porém, não era o cooperado que estava no comprovante de depósito. Favorecido do depósito era uma mulher. E isso nos causou uma certa estranheza, e tendo em vista que aquele nome também que estava ali da mulher que estava recebendo o depósito em conta, era uma pessoa conhecida, que no caso se tratava da esposa do fiscal de contratos, do contrato da Secretaria de Cidade. Averiguamos os demais documentos. No segundo relatório que nós pegamos, conferimos o descritivo da ficha funcional do cooperado. Quando viramos e olhamos, o fato também que nos causou estranheza era uma outra pessoa que recebia os depósitos em conta. E aí eu não conhecia, o secretário adjunto de Obras falou: olha, esse nome não me é estranho. Acredito que seja um parente do fiscal também. Do fiscal seria o senhor Claudinei. Aí fomos ao RH, pedir para um servidor só a ficha funcional do Claudinei, para me dar uma olhada e analisada. Foi aí que a gente constatou que, de fato, se tratava do pai do fiscal. Os demais cooperados, senhor presidente, esses a gente não conseguiu buscar nenhuma relação. Mas alguns, dentre esses 4, alguns também recebiam em conta diferente.
Foi aí, então, que nós pegamos isso aí, essa documentação prévia que a gente havia levantado, e levamos até o secretário de administração e falamos, ó, secretário, nós trouxemos essa documentação aqui, a princípio se trata de algo bem estranho, tendo em vista que 2 desses cooperados aqui receberam o último depósito referente ao seu trabalho do mês na conta de terceiros, e não sei se coincidentemente ou não, desses terceiros, um seria a esposa do fiscal e o pai do fiscal. O secretário de administração automaticamente pediu para que a gente apurasse mais a fundo e levantasse mais documentos que fosse necessário para a gente buscar comprovar um possível ato ilícito aí. Foi aí que nós novamente contactamos o gerente da cooperativa e solicitamos que nos encaminhasse toda aquela documentação que nós enviamos aqui para a Casa de Leis, também para o Ministério Público, para a GAECO. Demorou um pouquinho mais. Na sexta-feira de manhã, senhor presidente, o fiscal de contratos, ele me procurou pela manhã, querendo conversar comigo, e, inclusive, naquela ocasião, eu falei que eu não podia atendê-lo, tendo em vista que eu tinha uma reunião aqui na Casa de Leis mesmo, junto com os nobres vereadores e também o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, mas que assim que retornasse, eu atenderia. Nós saímos daqui, já era por volta de umas 10h40, quase 11 horas, e quando eu voltei ele não estava, o mesmo me ligou, eu falei que eu estava na prefeitura, que já estava desocupado, mandei uma mensagem para ele que eu estava desocupado, e que ele falou que viria me procurar, mas não veio. Fui para o almoço, ele me ligou, eu não atendi, quando foi no período da tarde, ele apareceu na prefeitura. Estava trabalhando, ele apareceu na prefeitura, querendo conversar comigo. Eu falei, no que eu posso lhe ajudar? Aí ele começou a falar, aí eu falei, olha, infelizmente eu não sei nem o que te falar. Aí ele começou a mencionar das dificuldades que ele vinha passando, questão financeira e tal, e automaticamente eu já mandei uma mensagem para o secretário de administração para que ele pudesse estar vindo à secretaria também, para que a gente buscasse conversar junto com ele. E, basicamente, o secretário já estava chegando, foi quando, então, nós se dirigimos, o secretário chegou, nós se dirigimos para a sala do secretário, eu, o secretário e o fiscal, e ali ele confessou para a gente o que, de fato, ocorria. O secretário de cidade estava junto? Não. Isso na sexta-feira estava eu, o secretário de administração e o fiscal. O fiscal confessou, pediu perdão, falou que traiu a confiança do secretário da gestão, principalmente do secretário de cidades, e falou que ele estava passando por dificuldades, e a mesma coisa que ele havia me dito, ele falou novamente ali, pediu perdão novamente, estava bem desesperado, e a todo momento a gente ouviu e questionava ele, mas como é que era? E aí, você fazia, tinha mais alguém? Foi aí então que nós fizemos essa pergunta, e ele, sem olhar nos nossos olhos, ele abaixou a cabeça e falou que ele ia assumir sozinho isso aí. Então gerou um pouquinho de dúvida em nós também, se havia ou não mais alguém junto. Aí nós conseguimos acalmar e falamos, ó, pode ir embora então, que a gente vai ter que fazer o que de fato é certo e correto. A gente vai ajeitar toda essa documentação e nós vamos dar andamento. Ele pediu para a gente repensar, para a gente analisar, mas foi embora. Nisso, o secretário de administração solicitou para que, nesse final de semana, eu conseguisse organizar toda essa documentação, que na segunda-feira de manhã nós passaríamos ao prefeito. Mas também ele teve a ideia de nós, na segunda-feira de manhã, fazer uma cariação, fazer a cariação entre o secretário de cidades, o fiscal, e nós dois estávamos presentes. Então, ele falou para o prefeito, e nesse meio tempo nós trouxemos para a sala do secretário de administração o secretário de cidades, o fiscal e nós dois, eu e o secretário de administração. E ali o fiscal, quando viu o secretário de cidades, que a gente mencionou o fato, ele já pediu perdão, que ele traiu a confiança do secretário, falou e afirmou que ele fez isso tudo sozinho e que ele ia assumir todas as consequências, que o secretário não sabia de nada, pediu perdão um monte de vezes, chorou.
Foi isso que aconteceu. E aí o prefeito, tendo conhecimento, já nos enviou o ofício para que a gente tomasse as providências, e de lá até hoje várias ações foram tomadas. Muito obrigado. Uma delas, inclusive, senhor presidente, foi a levar essa documentação toda ao Ministério Público e à GAECO, trazer aqui para a Câmara, dentre várias outras, entre afastamento do servidor, abertura de PAD, abertura de sindicância investigativa. Sobre esses 6 supostos servidores que estavam contratados pela cooperativa e não prestaram o serviço, vocês chegaram a ter contato com eles, conversaram com alguns deles, conseguiram localizar essas pessoas fisicamente? Não, senhor. Nós não tivemos contato nenhum com nenhum dos 6. Ninguém conhece ou sabe quem é essas Não. pessoas, enfim. Tá ok. Eu já abro a palavra, tá, relator? Nessa questão aí que surgiu, então, esse fato na Secretaria de Cidades, nessa transição de cooperativa para CLT, foi detectado um envolvimento, uma situação parecida em outras secretarias? Algo parecido? Ou tem alguma outra secretaria sendo investigada? Algo desse tipo? Não, senhor. Somente esse caso específico da Secretaria de Cidade. E alguma medida está sendo adotada para aprimorar o controle na execução da contratação de mão de obra terceirizada no âmbito da Prefeitura? E se sim, quais? No sentido, depois desse fato, algo novo está sendo feito nesse sentido? Na verdade, senhor presidente, antes mesmo do fato acontecer, nós já havíamos tendo discussões junto à Controladoria Geral do Município para implementar algumas ações, alguns filtros a mais. Que hoje, por exemplo, até então nós tínhamos a figura do fiscal de contrato. Que o fiscal de contrato é a pessoa que ficava responsável de atestar a execução ou não do trabalho. Agora, além da figura do fiscal de contrato, nós temos a figura do fiscal setorial. Por exemplo, no caso desses cooperados, o fiscal setorial é a pessoa que eles seriam reportados lá no departamento de obras, entendeu? Lá onde eles estivessem. Então, assim, nós já estávamos em construção de processos para ampliar e melhorar ainda mais os filtros. Entendi. Agora fica livre a palavra ao senhor por até 20 minutos, para se caso queira fazer um esclarecimento a respeito disso. Não, da minha parte, somente isso, senhor presidente. Foi da maneira que aconteceu, da maneira que surgiu o fato, que nós fomos buscando a elucidação de todo o problema, e se encontra até no momento desta forma. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao relator, vereador Celso Kozak, pelo prazo de até 30 minutos. Pelo tempo de até 30 minutos. Boa tarde, secretário adjunto Bruno. Bruno, a função desse fiscal, em nenhum momento, visto que é um período desde 2019, não gerou nenhum desconforto para a secretaria dos serviços executados pelo secretário, visto que eles ficavam alocados numa secretaria e o pagamento era feito por outra, né? A parte técnica do trabalho deles. Na verdade, senhor relator, eu tenho mais condição de falar referente a 2021, que foi quando eu entrei na secretaria, no cargo que eu estava. De 2021 para cá, o que se falava e que de fato tinha esse trabalho, e tem, na verdade, esse trabalho lá junto à Secretaria de Obras, que é um departamento onde se analisa a questão dos asfaltos, das estruturas de drenagens, infraestruturas. Agora, em relação à questão do secretário de cidades, aí eu não consigo mencionar, mas que, de fato, esse trabalho existe. Temos até servidores lá com o servidor que coordena essa linha de trabalho, essa frente de trabalho. Mas aí, acredito eu que o secretário de cidades confiou plenamente no seu fiscal, que o seu fiscal passava as informações, até porque, imagino eu, que o secretário jamais iria imaginar que o fiscal iria fazer isso, tendo em vista que o mesmo se colocaria no problema, né? Não somente o secretário, mas o fiscal também. Então, eu acredito que se o secretário errou, ele errou por confiar demais numa pessoa que era
que estava ali, de fato, para auxiliar os trabalhos da secretaria dele. Esses serviços em praxe, eles estão, praticamente não eram executados, eram todos maquiados. Nós temos algum relatório de trabalho desse pessoal, assim, descrito a função deles, que analisou rua tal, asfalto? Nós temos essa... Senhor relator, aí no caso é com o pessoal da Secretaria de Cidades, porque isso não passa para nós. Cada secretaria responde pelos seus trabalhos, entendeu? É um serviço que era da Secretaria de Cidades, então aí eu não tenho essa informação. Tranquilo, presidente. Obrigado, senhor relator. Passo a palavra ao membro dessa comissão, o vereador Zé da Pantanal, pelo prazo de até 5 minutos para suas ponderações. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Boa tarde, Zé. Bruno, na hora que você procurou o fiscal, existe o fiscal de contrato do município e acredito que existe um fiscal dentro também da cooperativa. Você, por acaso, quando procurou, questionou esse fiscal da cooperativa o porquê um pagamento, né, através de uma outra conta, assim, porque deveriam usar para você autorizar um pagamento, teria que ter uma procuração. Essa procuração chegou à mão dos fiscais lá da cooperativa? O vereador, na verdade, só para deixar bem claro, eu não procurei o fiscal que me procurou. E desde o início a gente buscou levantar esses fatos e não sei de que forma chegou ao conhecimento dele, ele me procurou. Mas assim, como que eu posso te dizer? Temos sim o fiscal da cooperativa, toda a secretaria tem um fiscal. Quando nós descobrimos não, recolhemos os documentos e analisamos que tinha alguma inconsistência, automaticamente nós avisamos o gerente da cooperativa, porque eu não tinha contato com os coordenadores da cooperativa. O coordenador que eu tenho contato, que a gente vê sempre na prefeitura, é o da pasta da administração, porque são várias pessoas que coordenam várias frentes, entendeu? Esse coordenador em si, da Secretaria de Cidades, eu não o conhecia. Então, eu automaticamente, tanto eu quanto o secretário adjunto de obras, nós comunicamos o gerente da cooperativa e passamos a possível mensagem de que teria alguma coisa inconsistente nesses relatórios. Mas, só para adiantar, vereador, nos documentos que nos foi enviado, junto à ficha cadastral do cooperado, vinha uma folha que era uma autorização, agora eu não sei de que forma que foi feita, que é uma autorização que o cooperado ali, em questão, autorizava a cooperativa a depositar esses valores na conta dessa pessoa. E assinada pelo cooperado, inclusive, que consta nos documentos que a gente enviou a vocês. Tinha uma folha, uma declaração que a pessoa, que o cooperado em questão, autorizava o repasse o valor desse repasse na conta dessa pessoa que estava recebendo. Agora, a forma que foi feita, senhor vereador, eu não consigo te falar, que aí é o trabalho da cooperativa, é lá neles. O senhor Claudinei, quando procurou vocês, ele questiona a possibilidade de devolver todo o montante? Questionou, falou alguma coisa nessa... Olha, eu não me recordo bem isso aí, mas ele mencionou alguma coisa de devolução. Mas até então, nós não tínhamos noção do valor, de nada, entendeu? E sempre o secretário de administração foi muito firme na questão de fazer o que de fato era correto. Esses funcionários que estavam recebendo, o Bruno, eles têm que ter um CPF, né? Tem que ter. Tem um cadastro, senhor vereador. Através desse cadastro, não conseguiram, eles existem realmente? Não conseguiram descobrir quem são, parente de quem? Então, na verdade, vereador, a partir do momento que foi aberto um PAD, um processo administrativo contra o servidor em questão, que era o fiscal, e também uma sindicância investigativa, ou seja,
Esse trabalho está acontecendo com a comissão. Foi nomeada uma comissão e essa comissão vem desenvolvendo esse trabalho. Possivelmente, creio eu que essa comissão deva fazer isso, só que é uma comissão que tem uma função meio que autônoma. Ela vai desenvolver, desempenhar essa investigação por conta. Não é nós agora, é essa comissão que vai levar e vai nos apresentar o resultado final. Essa sindicância, ela vem para apurar o fato da Secretaria de Cidade, tendo em vista a própria conduta do secretário, e o PAD, ela vem para apurar a conduta disciplinar do servidor efetivo em questão. Bruno, muito obrigado, senhor presidente. Estou satisfeito. E muito obrigado, vereador Zé. Agora eu abro para os demais membros da comissão, o vereador Iago, pelo prazo de até 5 minutos. Senhor presidente, eu também estou satisfeito. Diante da explanação do secretário adjunto, eu não tenho mais dúvida. Obrigado, vereador Iago. Agora eu abro para os demais vereadores pelo prazo de até 3 minutos. Gostaria de usar a palavra, vereadora Jane. Mas 3 minutos vai ser impossível, não dá nem para preparar a pergunta. Já vou pedir extensão dos prazos. Bruno, como que são contratados, como que a cooperativa contrata esses funcionários? Vereadora, na verdade, a contratação dos funcionários, eu não sei, é através da cooperativa. O que nós precisamos fazer quando a gente vai pedir o trabalho da cooperativa, nós solicitamos horas de trabalhos e a função que a cooperativa, no caso, ganhou diante da licitação. Agora, a forma de contratação que a cooperativa faz, aí a gente não tem conhecimento, aí é com ela. Tá. O senhor tem conhecimento se a cooperativa renovou o contrato em 2020? E se quando ela renova o contrato com a cooperativa, ela não chama o secretário para perguntar quem está, ou ela já bota novos funcionários sem o secretário saber? Por exemplo, venceu o contrato da cooperativa, aí ela renova o contrato, ela faz um contrato. O senhor tem conhecimento se foi renovado o contrato após o senhor ter assumido em 2020? 2021, vereador. 2020? Isso. Foi renovado o contrato? Não, na verdade, assim, a parte de contratos, nós temos uma gestora de contratos que realiza toda essa gestão em cima dos contratos que hoje existe dentro da prefeitura. Junto a ela e ao departamento de licitação que é feita as renovações. É ali que eles conversam, entendem que de fato está vencido, que precisa ser renovado, é feito o ofício, vem o ofício dos próprios fiscais que o contrato está vencido e ali é feita a renovação. Então agora o senhor diz, agora com todos esses acontecimentos, cada secretaria já tinha um fiscal. Então, assim, tem o fiscal de contrato, que ele faz o contrato da prestadora. E aí, cada secretaria tem um fiscal. Agora, cada setor de trabalho vai ter um fiscal? Ou vai continuar um fiscal só em cada secretaria? Eu não entendi a resposta que o senhor deu antes. Não, na verdade, vereadora, diante de uma conversa junto à controladoria, está sendo elaborada uma nova normativa para que seja também criado mais um filtro de fiscalização, que até então era a figura só do fiscal do contrato. No caso das terceirizações, que, por exemplo, são cooperados que às vezes não desempenham a função próxima à secretaria. Então, os coordenadores que ali tiverem próximo desses fiscais, eles serão nomeados como fiscal setorial, ou seja, é um filtro a mais para a gente tentar barrar esses tipos de situações. E você, senhor, como subsecretário, vocês fizeram alguma auditoria durante o período que que o senhor assumiu? Foi feita alguma auditoria para detectar, como sempre se faz, alguma auditoria? O senhor tem conhecimento se a Secretaria de Administração fez alguma auditoria para ver se havia alguma irregularidade nesses últimos 6 anos? O senhor tem esse conhecimento? Senhora vereadora, referente a acompanhamento dos trabalhos, é feito, por exemplo, a Secretaria de Administração, em cima da planilha da cooperativa da Secretaria de Administração, mensalmente a gente tem esse acompanhamento. E assim, acredito eu, que cada secretaria também deveria ter. Então, a gente faz esse acompanhamento mensal em cima da planilha da cooperativa da Secretaria de Administração. E cada secretaria deve executar isso na sua planilha.
Então, tá. Seriam essas as perguntas. Muito obrigada. Por nada. Muito obrigado, vereadora Jane. Eu abro aos demais vereadores presentes, caso queiram fazer alguma observação pelo prazo de 3 minutos. Vereador Rodrigo, vereador Vanderlei. Não? Muito obrigado. Antes de encerrar essa oitiva, eu gostaria que a secretaria incluísse nessa ata o encaminho de ofício à cooperativa Coopervale, é isso? Coopervale que presta serviço? Coopervale. Solicitando a relação completa de todas as fichas cadastrais e documentos envolvendo contratação de cooperados na Secretaria de Cidades do período de 1/1 de 2019 a 26/5 de 2022, incluindo solicitação de serviços, comprovantes de pagamento, enfim, todas as informações relativas aos servidores da Secretaria de Cidades por esse período. Então, agradeço a todos que nos acompanham, nos assessoram, a imprensa presente. Agradeço a assessoria da doutora Elise e demais servidores aqui presentes, muito obrigado. E, cumprida a finalidade desta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 4ª reunião da CPI 1 de 2022. Boa tarde a todos.